Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos começar a lição 3 e o título da lição é O Chamado de Deus para a Missão. O verso para memorizar dessa semana diz assim: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nessa semana que passou, acho que na lição de quinta-feira, eu falei um pouco sobre essas questões geográficas. Mas agora eu quero me ater o chamado de Deus para a missão. E em que sentido baseado nesse verso? Quando Deus pede que eles vão ser discípulos, ser testemunhas, eles os capacita pelo chamado que faz. Tem uma frase que diz assim: Deus não capacita os escolhidos, ou perdão, Deus não escolhe os capacitados, né, mas capacita os escolhidos. Embora todos são escolhidos, então todos têm através de Deus a possibilidade da sua capacitação, porque Deus chamou todos. Logo, todos que são chamados têm que se sentir habilitados, porque eles estarão em condições de receber, através desse chamado, a capacitação do Espírito Santo. E é isso que Deus nos oferece. E recebereis poder. Primeira coisa, vocês vão receber poder para serem testemunhas. Eu, irmãos, nunca vou poder ser testemunha pela minha conduta, pelo meu conhecimento, pelo meu intelecto, pela minha aparência de relacionamento com Deus, mas é pelo que Ele me fornece, é pelo que Ele me concede. É através do poder de Deus, baseado e fundamentado no Espírito Santo, que eu me torno testemunha dele. E aí sim, eu poderei ser o mensageiro. Eu poderei levar avante a missão. O chamado que Deus me faz é para com que eu me condicione ao que Ele quer me fazer valer através do poder que Ele quer derramar em minha vida. Então eu não posso me esquecer disso nunca. Eu só serei habilitado por Deus com o seu poder. Então não adianta eu ter a minha oratória, eu ter a minha didática, se eu não reconhecer que é Deus que está por trás dessa ministração. E através dessa submissão, eu com certeza receberei dele o poder. E aí serei de fato a sua testemunha. Aqui embaixo, irmãos, a lição faz menção primeiramente sobre um tópico referente à Torre de Babel. Olha, a Torre de Babel está em Gênesis capítulo 11. Porém, em capítulo 9 do livro de Gênesis, Deus chega para Noé e fala assim: olha, multipliquem, sejam fecundos e encham a terra. O propósito de Deus para repovoar a terra, uma vez que não existia mais nenhum habitante no mundo, só Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Bem, eu não posso dizer que se os filhos de Noé geraram filhos ali dentro da arca. Eu não tenho como dizer isso. Mas independente de quer que seja ali ou fora da arca, uma coisa que eu posso dizer com clareza é a seguinte: a geração que veio a surgir a partir daquele momento foi a geração de Noé. E Deus pede para com que ele se espalhe, ou seja, olha, espalhem em todos os lugares, sejam fecundos, multipliquem-se. Essa é a mesma orientação que Deus disse a Adão lá em Gênesis 1:28, quando ele falou: sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Então ali, na verdade, ele queria que todas as pessoas enchessem. E é bom levar em consideração que essa orientação divina foi antes do pecado. E agora, após o pecado, após a destruição, após toda aquela calamidade ter sido efetivada, realizada antes, né, no dilúvio, no caso, no período do dilúvio, agora Deus pede para com que eles se espalhem, ou seja, tornem conhecido o meu nome. Espalhem-se em todos os lugares, porque a terra é grande, habitem nela. Lamentavelmente, quando chegamos no capítulo 11, o povo reúne-se em si para querer de fato agora fazer com que o seu nome não seja apagado. Lembre-se, Deus queria com que o nome dele fosse espalhado. O povo, lamentavelmente, de forma rebelde, de forma bastante presunçosa, tirou Deus de foco e agora vamos fazer algo para com que nós venhamos nos enobrecer. E outra coisa, Ellen White nos declara nesse texto que o propósito deles era fazer com que se esquecessem de Deus com aquela torre lá. E ela colocou, eles construíram uma torre tão alta, mas tão alta, que chegou a encostar as nuvens. E eles disseram: se porventura vier um outro dilúvio, nós não seremos destruídos, porque essa torre está alcançando uma posição ou uma altura muito mais elevada do que a que foi concedida pelo dilúvio. Ou seja, eles fizeram uma medida, ou seja, observaram até onde a água do dilúvio alcançou e fizeram uma torre muito mais alta. Mais uma vez, presunção. Então,
Deus, na verdade, ali diverge as suas línguas, começa a, então, surgir aquilo que nós conhecemos que é as diversidades de idiomas, primariamente falando, ali foi que começou. Então, cada um começou a falar em um idioma diferente, e eles acabaram realizando o propósito de Deus, de maneira que eles se espalharam para o que fizesse. Em suma, o propósito de Deus foi, de fato, manifesto, foi, de fato, realizado, mas não era esse o propósito ou o ideal de Deus primário. É tanto que Ellen White chega a descrever que morreram pessoas ali, caíram dali de cima daquela torre, um raio caiu em cima daquela, no topo da torre e destruiu, fazendo valer que Deus estava não a favor daquela situação. O mesmo espírito que surgiu em Caim, surgiu naqueles construtores da Torre de Babel. Agora, tudo foi de fato feito. Agora eles estavam dispostos a serem espalhados, a habitarem em toda a parte da terra e não fazerem da torre o seu monumento para que não fosse apagado. Como diz o hino, né? Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto onde quer que for. Nome bom, Deus, doce a fé, a esperança do porvir. Então essa é a esperança minha e sua. Levar o nome de Cristo a todos os que estão ao nosso redor. Essa é a missão. Como diz o hino, né? Há um chamado aqui para cada um de nós. A voz que vem do alto nos ajuda a proclamar. Então, assim, essa é a verdade. Deus nos tem uma missão que nós possamos levar ao mundo todo. Deus abençoe você. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela missão que nos confiaste. Nos ajuda, ó Deus, a fazermos valer esse chamado e levar ao mundo que perece o nome do Senhor para todos. Nos dá o teu perdão, a tua direção e muito obrigado pelo poder concedido para que a tua obra seja avançada. Pedimos a ti, Pai, que permanece conosco e nos usa para a tua causa. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um ótimo restante de tarde em sua presença, de sábado. Um bom final de semana e até amanhã com o nosso próximo estudo. Até logo.